Vamos lá, irmãos, irmãs. É o nosso 8º dia de aula, Geografia Bíblica 2, é o último bloco. Estamos falando sobre o Egito. Então, vamos continuar aqui lendo, né? Sobre esses assuntos, essa síntese. Tem a bondade, irmã Elaine, ler para nós a morte egípcia. Morte egípcia. Nada era mais importante para os egípcios do que alcançar a vida eterna, e eles faziam de tudo para chegar até lá. Dos feitiços rituais a embalsamamento e construção de tumbas magníficas. Quanto mais dinheiro eles tinham, mais eles gastavam nas suas preparações para a morte. Aqui é uma grande resposta arqueológica. Por que, de fato, temos tantos acervos? E podem ver, eles registram muitas coisas da vida presente e da sua vida futura. E eles se preparam para isso. Por isso que há uma resposta, né? Ou porque há tantas descobertas arqueológicas no Egito. Tem tudo a ver com seus credos, né? Com a maneira em que eles pensavam. Pode continuar lendo para nós, irmão? A vida após a morte. Os egípcios acreditavam que cada pessoa tinha um corpo físico e um Ka, uma força de vida que continuava após a morte. Este Ka precisaria da mesma sustentação que uma pessoa viva, além de entretenimento e os instrumentos de seu comércio. Todos estes itens eram colocados em sua tumba. Principalmente, o Ka precisaria se reunir com o corpo físico, e é por isso que os corpos eram mumificados. Os mortos tinham que se juntar ao seu Ka para alcançar vida depois da morte, mas com o corpo físico não poderia fazer a jornada da tumba para o submundo. O Ba da pessoa ou personalidade o fazia. Quando o Ba e o Ka se uniam, eles faziam a jornada final para o céu, luz do sol e estrelas, onde os mortos ressuscitavam como um Aki, ou espírito, e viviam para sempre. Joia, obrigado, minha irmã. Então, era dessa forma, né, que eles acreditavam sobre essa questão da vida após a morte. E aí, logo vinha a mumificação, né? Tomé, leia para nós, por gentileza, meu irmãozão. Mumificação. O primeiro passo da mumificação era remover os órgãos internos através de um corte no lado. O coração, reconhecido como centro da inteligência e força da vida, era mantido no lugar, mas o cérebro era retirado através do nariz e jogado fora. Os órgãos remanescentes eram armazenados em jarras de canopo. Em seguida, o corpo era empacotado e coberto com natro, um tipo de sal, e largado para desidratar durante 40 dias. Então era empacotado com linho ensopado de resina, natro e aromáticos, e as cavidades do corpo eram tapadas. Finalmente, ele era coberto de resina, enfaixado, com os padres colocando amuletos entre as camadas, todo o processo acompanhado de orações e encantos. Levava cerca de 70 dias, mas preservava os corpos durante milhares de anos. Egípcios comuns não eram mumificados, mas enterrados em sepulturas, onde as condições do deserto quente e seco mumificavam os corpos naturalmente. Muito interessante, como eu mencionei nas aulas passadas, até hoje não se sabe o segredo dessa mumificação, como eles faziam. Esse sal era para eliminar todo o líquido o mais rápido possível antes da decomposição. E é impressionante, irmãos, quando a gente viu já algumas múmias, como eu praticamente
dá para ver os traços, né? É admirável, né? Tá bom? Isso tudo tinha a ver com, né, a sua expectativa religiosa, porque já que eles iriam voltar à vida, ao seu governo, né? Então, se explica um pouco a mumificação, tá bom? Que é um desenho, né? Mostrando mais ou menos como eles faziam. Livro dos Mortos, leia para nós também. Livro dos Mortos evoluiu dos textos da pirâmide do Velho Reino, os textos funerários mais velhos do mundo. Esses encantos e rituais eram inscritos nas paredes da tumba de egípcios de alta classe apenas. No Reino do Meio, estes segredos tornaram-se disponíveis para qualquer um que pudesse pagar um ritual de funeral, e eram inscritos dentro dos caixões, para que as múmias lessem, eventualmente, os textos de caixão. Eventualmente, os textos de caixão se transformaram no Livro dos Mortos, que era bastante usado durante o Novo Reino. O coração era o centro da vida dos egípcios. Por isso, 4 feitiços eram dedicados para proteger o coração do morto. Feitiço número 23, a abertura da boca, era também crucial, já que restaurava os sentidos da múmia na vida após a morte. Então, inclusive, o pastor Enéas Tonini, no seu livro, ele menciona sobre esse livro dos mortos, né? Que é interessante, porque isso faz parte da cultura deles, e para nós, né, irmãos, tudo isso é óbvio, né? A gente não tem... todo esse conhecimento nosso aqui é para a gente entender um pouco apenas, né? Os credos, o modo deles pensarem, né? Porque é muito distante da nossa cultura, da nossa realidade, das nossas crenças, né? Continuando aqui, irmão Tomé, aqui seria praticamente algo como se fosse, né, esse retrato alguns dizeres sobre o Livro dos Mortos, né? Caixões e sarcófagos, pode ler para nós também. Os caixões mais antigos eram simples caixas retangulares de madeira decorados com olhos, para que o morto pudesse ver, e textos de caixão. Às vezes eles tinham uma porta falsa, para que o morto pudesse sair. No Reino do Meio, caixões de forma humana decorados com grupos de hieroglifos horizontais e verticais que se pareciam com as faixas da múmia, tornaram-se mais comuns. Os caixões eram ricamente pintados ou dourados, se reais, por dentro e por fora, com cenas de funeral, textos de funeral, deuses e deusas e escaravelhos alados. Uma espinha dorsal branca pintada nas costas detalhava a descendência do morto. Quase sempre havia uma tábua pintada do formato do corpo, chamado de tábua da múmia, cobrindo a múmia no caixão interior. Então, até 4 caixões eram colocados no sarcófago retangular, com a tampa onde o cabeça de chacal Anubis sentava para proteção. Inclusive, meus irmãos, eu mandei no grupo de vocês, no nosso grupo de WhatsApp, um documentário da Story Channel, mostrando alguns sarcófagos, e um dos achados mais recentes foi impressionante, não sei se vocês chegaram a ver, que eles viram uma tumba enorme, né? E tinha um túnel de quase 200 metros e tinham muitos sarcófagos enormes, que possivelmente ali foi enterrado vacas, né? Não se sabe dizer o porquê ou como, mas era, se não me falha a memória, 3 metros de altura, 2,80 metros de largura e uns 4 metros de profundidade, um peso assim absurdo, né? Que, segundo os historiadores que estão pesquisando sobre isso, eles deduzem ser vacas porque só acharam resíduos de animais em um deles. Alguns animais eram considerados sagrados por os egípcios, mesmo que eles não o adorassem, né?
Então, você vê essa questão dos caixões, dos sarcófagos, são tantos achados arqueológicos que a gente fica impressionado, né, na riqueza arqueológica que o Egito deixou, né? Tá bom, meus irmãos? Então, alguma pergunta? Tenham paciência de perguntar, porque com certeza aqui a gente não vai, né, ser prolixo em responder, porque aqui são assuntos mais para os arqueólogos, tá bom? Monumentos e templos, Tomé, por gentileza. As construções icônicas do Egito, então, estão entre as mais velhas do mundo, e ainda assim tecnicamente superior a muitas outras estruturas mais novas. Nós ainda não entendemos completamente como ou por que essas grandes estruturas religiosas eram construídas, mas nós podemos sempre apreciar a sua beleza. Essas palavras aqui do professor Maurício dá uma pausa para nós. Muitas perguntas nós fazemos e temos poucas respostas. Isso é um fato, irmãos, é um fato. Né? Entender os egípcios, entender as suas dinastias, entender os seus credos, seus costumes, por que eles se tornaram o que se tornaram, como, praticamente perguntas sem respostas, né? Mas a gente pode hoje apreciar, a gente pode aprender, a gente pode extrair, né, informações que possam ser úteis para nós e para as outras gerações, né? Porque, de fato, é algo, eu diria, estratosférico. Ainda sobre as pirâmides que se encontram ali em Gizé e a Esfinge, só dizer uma coisa, há alguns historiadores e arqueólogos que dizem que aquelas pirâmides são de uma data muito mais longeva do que a maioria, viu, meus irmãos? Chegam-se a dizer que tem datas ali por volta de 8.000 anos antes de Cristo, aquelas pirâmides. Ou seja, as respostas completas ainda não foram dadas. É óbvio, nós devemos ficar com as posições mais dos especialistas mais renomados. Mas muitas perguntas e muitas respostas ainda nós não temos, tá bom? Só para dar uma breve explicação aqui para vocês, tá bom? E aqui mais um pouco dos desenhos, né? Dos desenhos, não, dos achados arqueológicos, né? É impressionante, né, irmãos? A gente já está chegando no final, tá bom? Leia para nós, Beatriz, mastaba. A palavra mastaba vem do árabe para banco, que os primeiros escavadores acharam que elas se pareciam com bancos locais. Nós não sabemos como os egípcios a chamavam. Feitos de tijolo, de lama ou pedra, estes montes gigantescos cobriam câmaras de funeral, que eram profundas e só eram alcançadas através de poços longos. As pirâmides se desenvolveram da mastaba, e segundo a teoria, a primeira pirâmide de degrau de Djoser, em Ságara, era originalmente uma mastaba que tinha placas quadradas menores ao seu redor. Há milhares de mastabas em todo o Egito, muitas delas ricas com pintura de parede. Ao contrário das pinturas das pirâmides, que só retratavam a vida da corte, essas pinturas eram uma grande fonte de informação para a vida diária. Então, essa informação é muito importante, irmãos, porque quando a gente fala das grandes pirâmides, a gente acha que elas foram as primeiras. Não, não foram. Há algumas outras, né, feitas de tijolos, e que, segundo os arqueólogos, são muito mais antigas do que as grandes pirâmides. E, inclusive, né, alguns, até mesmo sarcófagos, né, eles tinham ali a impressão de zigurates, né, como a gente aprendeu daqueles zigurates da Mesopotâmia. Então, assim, hoje só tem as ruínas, né, e prováveis deduções de como eram feitos, tá bom? Aqui, ó, esse é um exemplo, né, dessa
Mastaba. Como que é o nome mesmo? Mastaba. Tá bom? Ó. Que eram sarcófagos, né? Então, pode ler para nós aqui também, Beatriz, ó, pirâmides. As pirâmides construídas por Snufri, seu filho Khufu e seu filho Khafre são as maiores restantes das dinastias do Antigo Reino. Arquitetonicamente, as pirâmides se dividem em dois tipos: a pirâmide de degraus e a pirâmide de verdade. As pirâmides de degraus, como o complexo de Djoser da terceira dinastia, construída pelo mestre arquiteto Imhotep em Saqqara, evoluiu de tumbas mastabas. No começo da quarta dinastia, elas foram aplainadas. A pirâmide vermelha em Dashur e a primeira pirâmide verdadeira. Elas também cresceram em proporções colossais e evoluíram, se tornando complexos funerários completos com mortuário e templos de vales, uma calçada entre duas e pirâmides menores subsidiárias. Os maiores e melhores exemplos são as pirâmides de Gizé, construídas por Khufu na quarta dinastia. Então, se percebam aqui as datas, irmãos, quando a gente nota que terceira dinastia, você tem que lembrar que a primeira dinastia, você pode ver que no livro-texto vai dar as datas. A primeira dinastia por volta ali do ano 3000 a.C. Quando a gente está falando aqui terceira dinastia, quarta dinastia, ó, as pirâmides de Gizé estão assim lá para a quarta dinastia. Quando pegamos, né, como eu mencionei para vocês, essa questão da dinastia, o pastor Enéas Tonini deixa bem claro no livro, não vou abrir para não demorar muito, mas vocês vão notar, olha lá, primeira dinastia, segundo pastor Enéas, 3.300 a 2.700. Segunda dinastia, terceira dinastia, aqui, ó, vem por volta de 2.200. Então, assim, são tempos muito distantes, né? Então, é bem curioso quando a gente fala aqui algo da terceira dinastia, né, como eles vão se evoluindo, né? Tá bom? Aí, aqui, mostrando essas pirâmides que são dessa terceira dinastia, né? Olha só. E elas vão evoluindo, como chegam, de fato, até os dias das pirâmides que conhecemos, né? Que são essas daqui. E aqui a gente já está chegando no final, tá bom, irmãos? Ó, tipos de templo. Leia para nós, Tomé, só esse primeiro parágrafo, por favor. Os templos que os egiptólogos chamam de mansões de Deus são os que mais se aproximam da nossa definição de lugar de adoração. Estes incluem grandes templos para uma única divindade, ou para várias divindades, assim como os templos mortuários dedicados ao rei morto, efetivamente deuses. Nesses grandes exércitos de pessoas com papéis diferentes, adoravam e cuidavam dos deuses. Mas, ao contrário dos outros templos, eles eram complexos, particulares, sem comunicação entre os deuses e o público. Então, pode ler esse outro parágrafo também, Tomé, que vai ser bem explicativo. Templos mortuários eram frequentemente associados com templos de vales que eram meras saídas impressionantes sem função religiosa. Também havia templos especialistas como os templos Ka, a casa da alma do rei morto, templos sede festival para celebrar o jubileu do rei, templos de sol e templos de coroação. Muitos templos foram adicionados durante os anos para se tornarem complexos gigantes com múltiplas funções. Exatamente, como a gente vai ver aqui no slide, no próximo slide, que aí vai dar uma representação disso, ó, o complexo dos templos. Então, vão surgindo ao longo dos séculos esses outros templos que vão servindo para outras
atividades, né, para outras questões. Aqui, ó, áreas públicas, exteriores, e a gente vai ver que também havia o lado mais sacerdotal. Então, assim, eles vão, né, explorando muito bem, né, essas questões. Leia para nós, Tomé, por gentileza. A gente vai estar encerrando com esse slide. As áreas públicas exteriores do complexo sediavam lagos sagrados, clínicas, cozinhas, padarias, celeiros e a Casa da Vida, o templo da universidade, biblioteca e escritório. Um cais de desembarque e grandes calçadas com fileiras de esfinges e outras estátuas enormes levavam às paredes do templo e aos portões massivos do templo. Em seguida, vieram as cortes, abertas para sacerdotes e às vezes para o público, e então seus corredores interiores, abertos apenas para sacerdotes purificados. Aqui estava o impressionante Hypostyle Hall, com suas colunas massivas. Finalmente, você chegava ao santuário interior, onde apenas o rei e os sacerdotes de elite tinham acesso. Este contava com paredes de ofertas, uma capela para o barco que carregava a estátua de Deus e o próprio santuário sagrado, lar da estátua de Deus. Joia. Então, mostrando, né, essa evolução dos próprios egípcios, na maneira em que eles iriam adorando a Deus e construindo e fazendo as suas edificações. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Meus irmãos, olha, temos aqui uma demonstração, né? Aí vem a esfinge, né, que é muito conhecida, né, que é essa daqui, que a gente já mencionou. Temos essa pedra de Ben e os obeliscos. Sobre as questões das magias, né, eles eram muito místicos, né? Eles acreditavam na força da magia, vinha dos deuses, então era muito comum isso fazer parte da vida deles. Como já mencionamos, né, foi achado muitas descobertas arqueológicas sobre a questão da medicina, dos médicos, da maneira em que eles se comunicavam, das cirurgias. Só para vocês terem uma ideia, eles até anestesiavam algum tipo de ópio antes de se fazer uma cirurgia muito delicada, né? Então, dentro dos seus achados arqueológicos, viram múmias que passaram por... Múmias não, acharam pessoas, né, no caso, que durante a vida tinham passado por certas cirurgias e tinham sobrevivido. Então, isso é uma tecnologia muito admirável, né? E todo o desenvolvimento medicinal que eles conseguiram desenvolver ao longo dos seus anos, né? Então, que mais? E os amuletos, né? Eles eram muitos místicos e óbvio que eles tinham muitos amuletos, como o escaravejo, o olho que tudo vê, fazia muito parte, né, da vida deles. Tá bom, meus irmãos? Terminamos assim o Egito, né? Eu sei que teria muito mais para a gente falar, mas eu acho que deu para a gente aprender bastante coisa, né, do povo da Mesopotâmia, em especial ali, né, dos sumérios, dos caldeus, dos assírios, dos babilônicos, né? E agora sobre o Egito. E, por último, agora a gente vai trabalhar, né, também sobre o cristianismo no Ocidente. Vamos pegar ali aquelas regiões onde Paulo, de fato, fez as suas missões. E assim a gente vai estar terminando, se Deus permitir, na terça-feira, esse livro. Tá bom? Tá joia, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Esse último slide vai estar lá no grupo pra gente? Eu já mandei para vocês. Já tá? Tá já bom. está lá no grupo. Todo esse material está lá para vocês poderem ver, né? E qualquer dúvida, né, Beatriz? Eu sei que é muita informação, como eu disse, irmãos, né? Não sou especialista da área, juntos a gente vai aprendendo, né? Mas, assim, é muito rico, né? É muito fascinante aprender sobre, no caso do Egito. Talvez o que mais nos fascina seria a proximidade que teve com os hebreus, né? O nosso vínculo e muitas histórias dos egípcios com os hebreus.
que nem, né, tinha falado sobre Akhenaton. Akhenaton manda riscar os deuses, a palavra deuses, de muitas construções nos dias dele, e coloca Deus. Será que ele estava se inclinando, né? Um outro episódio, assim, só para a gente encerrar, né? O rei Josias vai lutar com Faraó Neco, e ele morre. E Faraó Neco diz, não venha, Josias, foi Deus quem me mandou. E ali tá no texto sagrado, irmãos. Será que Faraó Neco também, de uma certa medida, não aprendeu com o Deus de Israel? Porque o próprio Josias subestimou. E tanto é que ele morre na batalha com o Faraó Neco. Então, meus irmãos, eu sei que para nós, e aqui fica a minha última palavra, eu não tenho dúvida na Bíblia. E eu não tenho dúvida do nosso chamamento de proclamar a palavra de Deus e que Deus se revelou a um povo, né? Que Deus se revelou a um homem e desse homem gerou um povo, uma nação, e dessa nação veio o povo de Israel, e desse povo veio a igreja, e o maior desse povo foi Jesus Cristo. Mas há tantos mistérios na vida humana que a gente se cala, né? Quando a gente aprende sobre esses povos, a gente se cala, porque tantos mistérios que a gente não tem uma resposta, né? O Egito, né, como eu mencionei agora, Faraó Neco dizendo, Josias, não venha guerrear comigo, porque foi Deus quem me enviou para batalhar. Né? Mistérios, irmãos. Lembram? Deuteronômio 29? O que Deus revelou é para nós e para os nossos filhos, mas aquilo que ele não revelou está em oculto. Como Deus trabalhará com cada uma dessas nações, como Deus julgará, é um mistério, né? Compete a nós estarmos prontos para proclamarmos o Evangelho. E uma última palavra aqui, meus irmãos. O Egito na história da igreja foi fundamental, sabia? Durante aqueles primeiros 300 anos antes de Constantino e depois de Teodósio, que foram os imperadores que apaziguam o cristianismo se tornou muito forte no Egito, sabia? Principalmente nos desertos. Segundo muitos historiadores e arqueólogos, vão dizer que as orações dos líderes, ou seja, dos pastores, e muitos vão chamar dos pais do Egito, é o que faziam com que o cristianismo estivesse vivo no mundo. A história do cristianismo vai ser marcada principalmente pelos nossos irmãos do Egito, misteriosamente, e lá do deserto. Né? Hoje, lá no Egito, tem a igreja copta. E só para vocês terem uma ideia, assim como lá no Império Bizantino aconteceu aquele conflito, né, iconoclasta, que foi a destruição dos ídolos, lá em Constantinopla, né, a igreja ortodoxa passa por isso, eles destroem os ídolos, os egípcios coptas também fazem a mesma coisa, viu? Na história do cristianismo. Logo depois que acontece que a unificação do Império Romano com o cristianismo, e aí começa a ter toda essa questão mística e pagã, onde se resgata por meio dos pagãos as relíquias sagradas e começam a adorar imagens e etc. e tal, a questão iconoclasta também vai para os coptas. Eles também destroem os ídolos, ou seja, percebam, a gente tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Então, só estou falando isso para mostrar, né, que o Egito, de uma certa medida, depois do cristianismo, ele foi muito importante. Assim como também nos dias do judaísmo, você pode ver que uma das versões mais importantes para o povo ali do Novo Testamento era a versão de da Septuaginta, ela foi feita no Egito, lá em Alexandria. Algumas lendas vão dizer que 70 sábios judeus fazem a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E essa Septuaginta ela vai ser muito lida durante esses anos que antecedem Cristo e logo depois do início da igreja, até nos primeiros séculos.
Então, assim, irmãos, muita coisa a gente não sabe, e que Deus nos ajude a ser fiel na palavra, e que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né? Tá bom, meus irmãos? Uma pergunta. Pois não. Nessa parte, por mais que os egípcios eles tinham muitos problemas, né, nos olhos de Deus, alguns momentos eles são, assim, muito punidos, como, por exemplo, nas profecias, e em alguns momentos eles são, tipo assim, apoio, digamos, militar de Israel. Aí eu queria saber, tipo, sobre isso, essa relação, sabe? Porque ora eles são odiados, ora eles são amados. Então, você vai ver que isso vai depender muito do contexto, né, Beatriz? Por exemplo, né, você pode ver que ali no caso de Moisés, esses novos... acabei não dando tempo de falar dos Ixos, tá, irmãos? Desculpem, mas os Ixos, até dando uma síntese aqui, que o livro-texto trata. De fato, a gente não tem muita informação, mas nesse período foi bem possível que esse novo império com os Ixos foi o momento em que José foi bem quisto, juntamente com os hebreus, que também eram povos estrangeiros, né? Então, percebam que tudo depende da geração, né, Beatriz? Há uma geração que ela caminha em harmonia, e há uma geração que ela é antagônica. Por que isso acontece? Não sabemos, Beatriz. Seria a arrogância dos homens? Seria a soberba? Não dá para a gente saber, né? Pode ver que quando vem um novo faraó, que não conhecia José e o seu povo, os hebreus passam a ser odiados. Então, essa geração é uma geração de inimiga aos hebreus, né? Então, vai depender muito dos líderes dessas gerações. Então, muitas profecias, como você mencionou, ora, Deus está sentenciando o Egito naquele período. Mas também tem hora que Deus está sentenciando o seu próprio povo, né? Pode ver que tem profecias contra Judá, tem profecias contra Israel. Então, a gente não sabe dizer exatamente. Uma coisa é fato, em Deus nunca houve um erro. Então, se Deus estava profetizando, é porque aquela geração estava cometendo muitos erros e pecados. Aquela geração estava causando muito mal, estava causando muita maldade para o seu próprio povo e para as outras nações. Vamos pegar um exemplo aqui, Beatriz, do que está acontecendo hoje, por exemplo, né? Hoje, essa luta que Israel está tendo com o Irã, a gente ora para que haja um cessar-fogo mesmo. Percebam que o povo iraniano, no passado, ele foi muito aliado de Israel. Como pode algumas novas gerações ter tanto ódio de Israel? Você entende? Então, essa é a história da humanidade, né? Existem algumas lideranças, alguns impérios, alguns reinados que são mais pacíficos, tratam com honra as outras nações, como é o caso de Ciro, o grande eleito de Deus, que era um persa. E, de repente, vem agora, né, uma nova geração, depois de, claro, muitos séculos, que odeiam Israel, colocam, inclusive, como meta número 1, a destruição de Israel. Ou seja, perceba, Beatriz, por mais que eu não goste de uma cultura, um povo, não posso odiar. E uma coisa que eu particularmente deduzo, né, que toda nação que tenta o extermínio de outra nação, indiferente da época ou do povo, o próprio Deus elimina aquela nação do mapa da história da humanidade. Podem ver que muitos impérios surgiram ao longo dos séculos e a gente não sabe o porquê acabaram. Mas alguns impérios fica clara a sua destruição, que é o próprio Deus agindo na história, eliminando aquele povo, como é o caso dos assírios, que era um povo muito cruel. Os assírios eram muito cruéis. Então, assim, o porquê acontecem certas coisas, o porquê acontecem certas profecias, é uma incógnita, filha. A gente não tem uma resposta, sabe? Não tem. Né? A gente só sabe disso, que se Deus, de fato, profetizou naquele contexto, é porque aquele povo, naquele momento, estava cometendo muitas iniquidades. Né? Quer ver um outro exemplo bem claro para nós aqui, igreja? É o que o Paulo fala que nos sinais dos tempos os homens seriam como?
egoístas, amantes de si. Ou seja, Deus já deixou uma profecia a nível mundial, dando um panorama mundial. Será que estamos vivendo nesses dias? Seria o que o mundo está passando hoje, já seria o cumprimento de uma profecia? O mundo já está sob juízo de Deus? Podemos dizer que sim. As profecias já estão se cumprindo? Podemos dizer que sim. A maldade, quando ela vem à tona, é Deus entregando os seres humanos à sua própria sorte, porque eles não querem fazer o que? A bondade. Percebam, aqui, irmãos, falando, né? Vamos falar como brasileiros. Quanta gente inteligente, quanta gente próspera, que são gananciosos, que acabam conquistando para si, não para o próximo, né? A gente vê no nosso retrato de um país de 500 anos, nesses últimos 200 anos, o porquê a miséria se estabeleceu tanto no nosso país. Porque aqueles que eram, né, os grandes líderes do passado, eram os senhores de engenho, os grandes protagonistas do café, eles continuaram dominando as suas colônias e deixaram o povo jogado às margens dos morros, e aí onde vem as favelas, onde vem o crime organizado. O que é o crime organizado, se não o abandono dos ricos com o seu próprio povo? A exploração. Não estou legitimando, né, Beatriz? Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente acaba vivendo a sentença por causa de ricos extremamente egoístas, né? Que não souberam criar um país melhor, né? Achando que a riqueza deles ia sempre estar sendo blindada, né? Que eles continuariam nos seus guetos, protegidos nos seus palácios. E aí a gente vê um país em polvorosa, né? Então, assim, muita coisa a gente não sabe, Beatriz, a gente é muito pequenininho, né? Essas aulas aqui de história, essas aulas de arqueologia, só nos apequenam, né? Mostrando que a gente não é nada. Que a gente tem um dever muito grande nessa terra, que é proclamar o evangelho, expandir o reino de Deus para todas as pessoas, porque a resposta para esse mundo caído é Jesus, né? Pode ver. Só Jesus. Sim. Né? Tá bom, meus irmãos, desculpa aí por ter me alongado um pouco mais, né? Mas é muita informação. Espero ter agregado um pouco na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos e irmãs? Espero saber responder, né? Mesmo não te respondendo, viu, Beatriz? Porque são mistérios, né? Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos, e querendo Deus, nos vemos domingo, as minhas ovelhinhas, né? E a nossa irmã Elisângela, nós vemos ela e os demais irmãos, terça que vem na nossa última aula, e aí vamos entrar no período curto de férias, eu vou passar para vocês todos os detalhes, né? E toda leitura, todo o trabalho extra, até terça-feira, hein, irmãos? Até terça-feira, porque eu não quero ficar passando as férias aqui, corrigindo o trabalho e provas de vocês. Tá bom? É para a gente entregar tudo na próxima terça? Até terça, até a noite de terça-feira, tá bom? Uhum. Porque aí eu vou passar a prova para vocês, e aí vocês têm que me entregar o mais rápido, porque eu tenho que, né, ver quem passou de ano, espero que todos passem, para a gente se preparar para o próximo módulo, tá bom? E espero que vocês estejam gostando desses assuntos. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, Amém. minhas irmãs. Boa noite. Graças a Deus. Paz, ex, paz, Elaine. Boa noite. Paz, Tomé. Graça e paz. Boa noite. Irmão, Deus abençoe a todos. Tchau. Deus Paz, abençoe. Elisete. Amém. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe.